não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então inscreva-se no canal, ajude a gente a continuar aqui no YouTube, seja membro, participe pelo apoio ou pelo apoio coletivo ou nossa vaquinha. A gente quer continuar aqui e também nas outras mídias sociais, no YouTube, no Telegram e no Instagram, sempre trazendo informação e o conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todos os brasileiros. Muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto por um Brasil melhor. Valeu! Então, vamos dizer, uma identidade que está dividida entre uma consciência de identidade e o desejo de livrar-se dessa identidade, então é uma identidade muito clara e reconhecível na própria contradição e na própria negação dela. Então, se você negar alguma coisa, é preciso você reconheça que existe. Agora, tem vários elementos complicadores. Um dos elementos complicadores é o fato de que as identidades nacionais, reais ou supostas, tá certo? Reais ou fingidas, são usadas como instrumentos de propaganda ideológica. É isso? E procuram criar um senso de participação que tem menos a ver com a realidade histórica anterior do que com a situação presente. É isso? Por exemplo, se você vê a propaganda nazista na Alemanha, bom, até o advento do nazismo, os alemães nunca tinham pensado que eles eram uma raça superior. Essa ideia simplesmente não tinha ocorrido. Por quê? Porque eles eram inferiores, meu Deus do céu. Quando você lê o Nietzsche, né, o Nietzsche coloca os franceses lá em cima e trata os alemães como se fosse um monte de serviçais de estrebaria. Tá, então, ele comparava uma cultura evoluída, refinada, com uma cultura incipiente, ainda meio bárbara. Não é isso? Você não pode esquecer que a Alemanha só se forma como nação no meio do século XIX. Antes era um monte de principados, cidades independentes, um caos. Como a Itália também, a mesma coisa. Então, de repente, a ideia de uma identidade nacional fundada na unidade de raça é imposta pela propaganda como um novo padrão de unidade nacional. E as pessoas podem aderir a isto, mas isso não tem nada a ver com a história passada. Então isso já não é uma consciência histórica, é uma falsa identidade de tipo histérico, imitativo. Né? Quer dizer, o homem diz que nós somos raça superior, então vamos agir, vamos fazer de conta que nós somos superiores. Não é isso? Então pode surgir aí até uma espécie de orgulho nacional, mais desligado, tá certo, da história. Por exemplo, Hitler era um grande apreciador de Nietzsche e Schopenhauer. Ele sabia capítulos e capítulos de Nietzsche de cor, tá certo? E Nietzsche era o cara mais anti-alemão que existia, tá certo? O Nietzsche tinha apreciação pelos judeus e pelos franceses, exatamente o contrário. Então, como é que você podia usar Nietzsche como uma glória nacional, isso, quando ele era completamente antinacional? Então aí você vê o caráter histérico desta identidade, tá certo? E hoje em dia, depois da derrota na guerra e de todas as acusações que os alemães sofreram, eles têm o contrário, têm um complexo de inferioridade. Eles acham que ser alemão é uma vergonha, eles estão loucos para virar árabes ou coisa assim, tá certo? E invadam-nos, acabem com esta porcaria logo, tá entendendo? Claro que nem todos concordam, mas não é por razões de identidade nacional. Veja, quando você lê assim, as reações nacionalistas dos alemães a esta invasão, você raramente vê ali o argumento de tipo cultural. Você vê argumento de segurança. Né? Esses caras vêm aqui, nos roubam, tomam nosso emprego, né? Nos roubam, estupram nossas mulheres, nossas filhas. Esse argumento é todo esse. Né? Ninguém está alegando uma cultura nacional
como um grande valor a ser preservado contra o invasor. Pode ser um ou outro cara pode fazer isso, mas não é essa a tônica geral. Aqui nos Estados Unidos ainda é. Aqui ainda se alega muito a unidade de cultura, né? Por exemplo, o fato de cada vez mais as pessoas adotarem o espanhol como segunda língua deixa muitas pessoas revoltadas, tá certo? O que é inútil, porque é perfeitamente possível uma identidade nacional com 4 ou 5 línguas nacionais, como tem na Suíça, por exemplo. Não tem nenhum suíço, o suíço pode ser educado em alemão, francês, italiano, nas 3 línguas, né? Nem por isso ele vai se considerar menos suíço do que os outros. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu tenho um amigo suíço, Willy Wirtz, que ele esteve preso durante a guerra, numa prisão alemã, e tinha ele e um outro suíço ali, né? E ele dizia para os alemães que estavam junto com ele: olha, para cada suíço precisa 12 alemães, né? Então isso é um orgulho nacional baseado no quê? Na história, né? A Suíça, de certo modo, sempre foi invencível, né? E a Suíça é um país altamente militarizado. Todos os suíços prestam serviço militar, levam suas armas para casa. Então dizem que a população suíça é constituída de 6 milhões de policiais, cada um é um policial. Então a taxa de criminalidade é evidentemente muito baixa, e eles têm a consciência histórica de que isto é assim há muito tempo, tá certo? Então esta, vamos dizer, é uma verdadeira identidade nacional. Eu não sei como está a coisa hoje, tá certo? Este negócio globalista pode estar diluindo isso muito rapidamente, eu não sei, né? Não tenho notícias da Suíça, da cultura suíça há muito tempo, mas por este fato você vê que a identidade nacional suíça não tem nada a ver com a língua, tá certo? Inclusive dizem que o alemão que os suíços falam é muito ruim, não é isso? Diz que uma vez o Hitler e o ministro dele, que eu não lembro quem era, estavam desembarcando não sei onde, aparece o Mussolini, veio cumprimentá-los falando em alemão, e um vira para o outro e falou: ele deve ter aprendido alemão na Suíça. Quer dizer, é uma língua inferior. Então a identidade nacional pode não ter nada a ver com a língua, mas tem algo a ver com a transmissão da consciência histórica de feitos realizados e sofridos em comum. Quer dizer, o senso de um destino comum que nos afeta a todos e do qual nós fazemos parte. Isso, sem dúvida, é a identidade nacional. Então, com base neste conceito, você pode comparar diferentes identidades nacionais e ver quando você tem uma doença da identidade nacional. Quando uma identidade nacional está se desfazendo, sendo perdida muito rapidamente. E este é exatamente o caso brasileiro. Se você vê que isto não é de hoje, você vê que ao longo de todo o século XX, todos os nossos movimentos nacionalistas não faziam ênfase na história e na memória dos grandes feitos realizados em comum, mas faziam ênfase na riqueza do território que estariam sendo tomadas pelo estrangeiro. Acompanhar a Amazônia é nossa, o petróleo é nosso, toda a retórica nacionalista da esquerda nacional sempre foi assim, tá certo? E em outros casos você via no lado oposto, né, pelo pessoal da direita conservador, a resistência ao que eles chamavam de ideologias exóticas. Eu digo, bom, mas existe alguma ideologia que não seja exótica no Brasil? Você vai dizer que o liberalismo, por exemplo, está profundamente arraigado nas nossas tradições? Não está nada. Foi importado da Áustria. E os caras nem sabem que veio da Áustria, receberam pela versão americana. Então, isso é, vamos dizer, é um nacionalismo geográfico, tá certo? E não histórico. Então não é um nacionalismo. Se você vê a letra do hino nacional, do que ele fala? Do território. Quando houve a Segunda Guerra, apareceu então, vamos dizer, o Guilherme de Almeida compôs a letra, e acho que foi o Espartaco Rossi que compôs a música do hino do Expedicionário. E no hino do Expedicionário eles juntavam vários trechos
de poemas e canções populares de várias regiões do Brasil, costuravam uma na outra, construindo então a imagem, quer dizer, de uma unidade nacional que o soldado mandado para a Itália carregava consigo. Então isso aí se aproxima muito mais de um senso de identidade nacional do que a letra do hino nacional. E curioso é que eu sou a primeira pessoa que está dizendo isso, que eu saiba. Ninguém disse isso, analisou isso. Nós temos um nacionalismo geográfico, que é o substitutivo inferior, tá certo? Que mostra a fraqueza da nossa identidade. Se você pegar, vamos dizer, os grandes capítulos da nossa história, a história dos grandes heróis brasileiros, as novas gerações há muito tempo não têm o menor interesse por isso. Eu digo, eu só observei um certo senso de unidade histórica nacional entre os militares brasileiros, que eu não sei se ainda tem. Eu observei isso nos anos 90. Não é isso? Quando eles falavam assim, né, lembranças de Caxias, Osório, etc., etc., eles sabiam do que estavam falando. Aquilo era uma realidade histórica que expressava para eles o sentido da sua vida presente. Mas isso existia apenas no meio militar. Tá certo? Em volta, ou as pessoas ignoravam isso ou faziam disso objeto de chacota. Né? E há pessoas que dizem: o Brasil só tem unidade nacional na hora da Copa do Mundo. Né? Bom, claro que isso não é uma unidade nacional, isso é um substitutivo histérico criado pelo quê? Pela indústria das comunicações de massa. Não é uma tradição que vai sendo passada dentro da família, dentro das escolas, das igrejas, etc. Não é nada disso. Não é isso? Quando a partir dos anos 70 e 80, entraram as igrejas evangélicas no Brasil, elas contribuíram formidavelmente para destruir a essência de identidade nacional, que estava intimamente vinculado, vamos dizer, a duas organizações, a Igreja Católica e a Maçonaria. Eu penso assim, o Brasil foi feito pelas seguintes organizações: Igreja Católica, Maçonaria, Exército e Partido Comunista. Então, onde quer que você vá buscar, vamos dizer, alguma identidade histórica, você vai ver as ações. Os agentes são sempre esses. Tá certo? Então, nesse sentido, todos têm que ser valorizados como componentes, não necessariamente valorizados no sentido de aderir, não é isso. Não é que o sujeito tem que ser católico, tem que ser maçom, tem que ser comunista, não é isso. Você tem que valorizá-lo como uma herança histórica. Não é isso? Então é impossível você ler, por exemplo, as Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, sem você perceber que, pelo menos num certo momento, o Partido Comunista foi um agente fundamental, criador da nossa história. Tá certo? Tanto enquanto vítima da ditadura Vargas, como depois pela aliança que fez com o próprio Vargas, e da qual resultou, vamos dizer, um complexo partidário que governou o Brasil por 40, 50 anos e que subsiste ainda através do PT. E fora do PT também, porque existe uma série de petistas inconscientes, pessoas que são petistas e não sabem. Mas estão espalhados em todos os partidos. Se você quer ver, vamos dizer, a encarnação do tipo de nacionalismo geográfico, e que era menos um nacionalismo do que um anti-americanismo, ele se encarna, por exemplo, na figura de Leonel Brizola. Ele sempre foi, no seu discurso, mais nacionalista do que socialista. Tá certo? Mas era um nacionalismo reativo, geográfico, voltado para as nossas riquezas, entre aspas, e não para a nossa história, nossos valores, etc, etc. Em geral, vamos dizer, esse nacionalismo geográfico, ele até despreza os valores nacionais. Por quê? Porque o grande porta-voz do nacionalismo geográfico, a partir desde o tempo do presidente Bernardes, se torna o grande porta-voz do nacionalismo geográfico, se torna a esquerda nacional. E a esquerda nacional é evidentemente anticatólica. É isso? Até os anos 60, 70 era anticatólica e depois se torna usurpadora da Igreja Católica, ao mesmo tempo onde penetram as igrejas evangélicas, que são todas de origem americana, introduzindo elementos que eram totalmente estranhos à cultura nacional, a tal da teologia da prosperidade. Eu acho que até então nenhum brasileiro tinha pensado assim: não, Deus pode pôr dinheiro no meu bolso.
era uma ideia totalmente estranha e que entrou e pegou multidões de pessoas, tá certo? Então nós podemos dizer que hoje, vamos dizer, a identidade nacional brasileira é muito tênue, muito fraca e quase moribunda. E é impossível que o país que esteja afetado disso não esteja ele próprio moribundo, né? Porque, evidente, se não há valores históricos a conservar e a defender, então não há senso de solidariedade nacional. E quando nós lembramos Santo Agostinho, que dizia que a base da sociedade humana é o amor ao próximo, a hora que falha, vamos dizer, esse senso de solidariedade, falha o amor ao próximo, então é cada um por si. E você tem, ao mesmo tempo você tem a dissolução da identidade nacional, você tem o fortalecimento da unidade grupal. Não é isso? Então, se você ver os vários grupos agentes no cenário brasileiro, eles têm muito mais identidade grupal do que identidade nacional. Para o pessoal petista, né, isso assim, é tudo para eles, é nós e eles, os amigos e os inimigos. Então o PT über alles, o PT é acima de tudo, tá certo? O que é que você faça para beneficiar o partido está certo, o resto do país que se dane. Foi exatamente o que eles fizeram, tá certo? Se você pega os maçons, é a mesma coisa, né? Fulano aqui não presta, mas ele é meu irmãozinho na loja maçônica, eu vou ter que protegê-lo de qualquer jeito, e o resto que se dane, tá certo? O pessoal das igrejas evangélicas, bom, nós sabemos o abismo que existe entre o evangélico e os outros, sobretudo entre a religião majoritária, a tradicional brasileira católica, pela qual eles têm um desprezo tão grande. Nenhum católico consegue desprezar as igrejas evangélicas como ela despreza a católica. É assim um senso de superioridade infinito, tá certo? Então, absolutamente injustificado, mas que existe. Então, cada grupinho, tá certo? Ou grupo de interesse, ou grupo ideológico, ou grupo religioso, ele não encontrando um senso de solidariedade nacional, ele se apega ao quê? À identidade grupal. Às vezes não é por má intenção, ele não está de sacanagem com os outros, mas é o único senso de identidade que existe. Eu vi uma vez eu vi um candidato, não sei o que se chamava Toninho do PT. Ele incorporou o partido ao seu sobrenome, meu Deus do céu. Isto nunca aconteceu na história humana, né? Então você vê, o indivíduo está tão solto no espaço, em termos de identidade nacional, que o elemento, a referência mais próxima que ele tem de passado histórico e de identidade coletiva é o partido. E isso já mostra, vamos dizer, um estado de, você nem pode dizer mais crise cultural, isso é decomposição mental já, tá certo? Então, quando as pessoas se queixam, mas teve a roubalheira, teve a corrupção, teve isso, teve mais aquilo, blá, blá. Mas como não haveria de ter se você não tem identidade nacional e não existe solidariedade, né? Você vira, para os americanos, outro cidadão ser americano, pelo menos para metade deles, né? Sempre foi assim aqui, sempre foi metade. O outro cidadão ser americano é alguma coisa, é um valor positivo, tá certo? E no Brasil, outro ser um brasileiro não significa absolutamente nada, mas você ser do meu partido, ser da minha igreja, ser da minha patota, isto sim significa. Então, num país que você tem uma identidade nacional em plena dissolução, estado avançado de dissolução, é claro que você vai ter o caos, é claro que você vai ter a roubalheira, é claro que você vai ter a alta criminalidade, é claro que o país vai ser ingovernável. E você tentar resolver isso na esfera política, sem ter passado pelo problema da identidade, isso aí é como você tentar espantar um dinossauro fazendo burro para ele. Ele nem sabe o que é isso, né? Chega um urso, você faz careta para ele. Quer dizer, eu vejo que todas as iniciativas políticas, sem exceção no Brasil, elas só tem dois tipos. Tem as iniciativas que vêm pronta do exterior, vêm baixada pela ONU ou por grupos globalistas, que são aceitas e copiadas servilmente pelo parlamento, pela presidência da república e por todo mundo. E outro lado, existem medidas que são de iniciativa própria e que são absolutamente inócuas, ineficientes e nunca funcionam.
Então você tem ou a subserviência ou a impotência. E isto é tudo o que existe. Não venham me dizer, mas os conservadores, a esquerda, a direita, não. Eles estão todos afetados do mesmo problema, né? Então, quando eu me pergunto como foi possível que em 2015 os líderes de movimentos não percebessem o que eles tinham na mão, não percebessem que era um momento, como foi a Guerra do Paraguai, ou como foi a Segunda Guerra, um momento onde contra um estado de coisas presente se forma quase que espontaneamente uma unidade, uma solidariedade. Eu digo, bom, e é isso que tinha que ser explorado e ser aprofundado. Então, vamos dizer que o movimento em si era muito mais importante do que os seus objetivos. Tirar a Dilma ou mandar o fulano para a cadeia, não, isso é secundário. O movimento pode fazer qualquer dessas coisas, tá certo? Mas o primeiro, mais importante, é que ele existisse. Então, o que fizeram em vez disso? Vamos tirar a iniciativa das ruas e passá-la para as autoridades, para o parlamento, etc, etc. Então foi um suicídio. Uma identidade nacional estava quase nascendo espontaneamente a despeito das lideranças políticas, intelectuais, etc, etc. E essas lideranças não perceberam nada e abortaram o processo. Então, como é possível que as pessoas que têm iniciativa para se tornar líderes, querer dirigir movimentos, não tenham o menor senso de identidade nacional?